Bom, nós vamos conversar hoje um pouco sobre atualidades em cirurgia refrativa, dando continuidade ao programa de Fellowship e Residência em Oftalmologia do Hospital de Olhos de Minas Gerais. Eu vou começar a nossa conversa abordando um pouquinho a prevalência das ametropias, mostrando a importância desses procedimentos no mundo atual. Um trabalho recente da Academia Americana de Oftalmologia, publicado em 2013, mostrou que mais da metade dos americanos com idade superior a 40 anos de idade possuem algum erro de refração que necessitam de correção através de correção visual. 93 milhões de americanos com idade superior a 12 anos de idade utilizam algum tipo de correção visual. A gente observa aqui qual que é o campo nosso, o mercado nosso com as cirurgias refrativas. E estima-se que acima de 8 milhões e meio de pacientes americanos tenham sido operados de procedimentos refrativos desde 1995. Apesar de ser um valor significativo, ainda é uma porcentagem pequena no universo de pacientes portadores de ametropias corrigíveis com os procedimentos cirúrgicos. Esse mesmo trabalho da Academia Americana de Oftalmologia nos informa que 31% dos americanos com idade superior a 40 anos de idade são míopes. A miopia é realmente a ametropia com a maior prevalência e a mais importante para as clínicas, os centros de cirurgia refrativa. 36% dos pacientes com mais de 20 anos de idade, pacientes americanos, são míopes. E é muito interessante nós observarmos que a prevalência da miopia é maior em pacientes mais jovens do que pacientes com idade mais avançada. Isso corrobora os trabalhos que mostram que a prevalência da miopia tem aumentado nos últimos anos e acredita-se principalmente pelo uso exagerado de visão de perto, como computador, tablet, telefone celular, que força muita visão de perto e estimula a progressão da miopia. No Brasil, um levantamento de 2006, patrocinado pela Organização Mundial de Saúde, mostrou que 36% da população é portadora de miopia, 34% hipermetropia e 26% presbiopia. Mesmo que no Brasil nós temos um universo grande de pessoas que são candidatas aos procedimentos cirúrgicos refrativos. Bom, desde do início da cerotomia radial, há mais ou menos 50 anos, na década de 60, até hoje, várias técnicas cirúrgicas para correção das ametropias já foram utilizadas e diversas delas já deixaram de existir, foram técnicas que foram sendo ultrapassadas, como a exceratofacia, a ceratomileusa, a ceratofacia, e nós veremos mais tarde que técnicas mais modernas de cirurgia refrativa algumas vezes utilizam conceitos antigos, de técnicas antigas como a ceratofacia, com uma tecnologia mais avançada, proporcionando resultados melhores. Eu vou fazer dar uma pincelada assim, mais superficial nos procedimentos mais utilizados hoje em dia nas cirurgias refrativas. Depois nós teremos oportunidade em outras apresentações de especificar, detalhar um pouco mais esses procedimentos, com indicações, técnicas cirúrgicas, complicações. Hoje nós vamos fazer uma visão mais superficial. As técnicas mais utilizadas hoje em dia ainda para correção de erros refracionais são, sem dúvida nenhuma, o Excimer Laser, que ainda é o campeão, o Femtosecond Laser, que está sendo, ocupando um espaço de uns 5 anos para cá, aumentou muito o número de procedimentos realizados com Femtosecond, as lentes intraoculares fásicas, que tem um papel muito importante nas altas ametropias, e, mais recentemente, os implantes intracorneanos para correção de presbiopia. O Excimer Laser evoluiu muito do final da década de 80, início da década de 90 para cá, e hoje em dia nós temos diversas técnicas, diversas formas de aplicação do Excimer na córnea, com nomogramas diferentes, que vem melhorando os resultados refracionais dessa técnica cirúrgica. Ainda, especialmente no Brasil, ainda utiliza-se muito a técnica convencional, a cirurgia convencional, mas já cada vez mais ocupamos um espaço maior com a ablação esférica, a cirurgia personalizada guiada por wavefront e guiada pela topografia, que tem indicações específicas e vantagens também em relação à cirurgia convencional. No Congresso da Academia Americana de Cirurgia Refrativa, Catarata e Cirurgia Refrativa de 2014,
foi apresentado um trabalho patrocinado pelo FDA, pelo National Eye Institute e pelo o Departamento de Defesa americano, que foi realizado desde 2009 com pacientes militares e civis. É o PRO-1 e PRO-2, cujo o nome seria Patient Reported Outcomes with LASIK. O objetivo seria avaliar a percepção do resultado das cirurgias pelo próprio paciente. E nós constatamos, através desse trabalho, que a gente observa nas clínicas, no dia a dia, uma porcentagem elevadíssima de pacientes extremamente satisfeitos com o resultado de cirurgia. Esse grupo, o grupo 1, ele é constituído por militares e o grupo 2 por pacientes civis. 99% dos militares se dizem satisfeitos com o resultado da cirurgia e 96% dos pacientes civis também satisfeitos. Esse gráfico aqui ficou muito pequenininho, mas a gente depois pode aumentar um pouco esse gráfico. Ele mostra a relação de satisfação dos pacientes submetidos à cirurgia em relação aos pacientes usuários de lente de contato ou óculos. Aqui são os pacientes que estão altamente satisfeitos com o procedimento. A cirurgia convencional dos erros refracionais com o excimer laser, ela é indicada para todos os 3 erros de refração mais comuns, a miopia, hipermetropia e o astigmatismo, mas ela deve ser utilizada principalmente em córneas regulares e olhos com diâmetro pupilar pequeno. Nós sabemos que a cirurgia convencional induz o aumento das aberrações de alta ordem. E se nós submetermos um paciente com um diâmetro pupilar grande a esse tipo de procedimento, a gente corre o risco de prejudicar a qualidade da visão desse paciente, porque quanto maior o diâmetro pupilar, maior a incidência, o efeito das aberrações de alta ordem. Ainda é o procedimento mais utilizado em países como o Brasil, mas nos Estados Unidos já as cirurgias personalizadas, que tem várias técnicas, já tem um volume muito maior que a cirurgia convencional. Uma das formas da cirurgia personalizada é a ablação esférica. A ablação esférica ela tem como objetivo evitar as aberrações esféricas, que são as aberrações de alta ordem que mais prejudicam a sensibilidade ao contraste dos pacientes. As ablações asféricas são indicadas especialmente para miopias maiores do que 3 dioptrias, são quando os efeitos da aberração esférica induzida pela cirurgia são mais pronunciados, são mais evidentes. Astigmatismo miópico regular, córneas com boa espessura corneana e poucas aberrações de alta ordem. Se a córnea tiver uma aberração de alta ordem significativa, a ablação esférica já não é mais o procedimento ideal. Nós já passamos para cirurgias que utilizam o wavefront. Nós temos basicamente 2 técnicas importantes. A cirurgia guiada pelo wavefront, que é indicada para córneas mais irregulares, pacientes que já foram submetidos a outros procedimentos cirúrgicos corneanos, pacientes que têm aberrações de alta ordem elevadas. O objetivo dessa técnica, a técnica guiada pelo wavefront, seria reduzir as aberrações de alta ordem. Enquanto a técnica do Wavefront Optimized, a intenção seria evitar que as aberrações de alta ordem ocorressem, por isso são indicadas para pacientes ainda com topografia regular e aberrações de alta ordem mais leves. A cirurgia personalizada guiada por topografia, ela é indicada também em pacientes com topografia irregular. Aqui o laser ele vai cuidar mais de regularizar as normalidades corneanas. Então, são pacientes com topografia irregular e pacientes já submetidos a procedimentos anteriormente, que se beneficiam mais dessa tecnologia. A tecnologia do Femtosecond Laser, ela é uma tecnologia relativamente nova, ela tem mais ou menos um pouco mais de 5 anos de utilização clínica, mas a gente já observa várias técnicas diferentes que utilizam o Femtosecond. E essa tecnologia ela tem aumentado a cada ano a sua participação no número de procedimentos refrativos realizados em todo o mundo. A técnica inicial utilizada que utilizou a tecnologia do Femtosecond foi o Femtosecond Assisted LASIK, ou seja, criava-se um flap corneano com o Femtosecond e a ablação era feita com o excimer laser. É muito interessante a gente ressaltar aqui como é que a história se repete na medicina, na cirurgia refrativa. Quando o excimer laser foi desenvolvido e foi utilizado inicialmente na década de 80,
como a cirurgia refrativa predominante naquela ocasião era a cerotomia radial, o laser inicialmente, o excimer laser, ele foi utilizado com o objetivo de criar incisões radiais mais precisas do que as incisões radiais criadas pelo bisturi de diamante. A mesma coisa aconteceu com o Phantom Second Laser. Quando ele foi utilizado inicialmente, o objetivo era simplesmente fazer um flap, criar um flap corneano mais preciso, com uma profundidade, com uma espessura mais regular do que era possível criar com o microcerátomo. Ao longo da utilização, assim como no caso do excimer laser, depois viu-se que a ablação era muito mais vantajosa para a córnea do que simplesmente fazer as incisões radiais que eram semelhantes ao que era feito com a cerotomia radial. Também no Phantom Second Laser começou a ser criado o próprio lentículo refrativo com laser, e daí já surgiram várias técnicas que têm como objetivo a extração do lentículo refracional, que vai causar o efeito refracional na córnea. A técnica Flex, ela cria um flap com o Phantom Second. Esse flap é esse primeiro desenho. Esse flap é levantado, assim como no caso do LASIK, e o lentículo é também criado com o Phantom Second, e esse lentículo é removido. A técnica SMILE, Small Incision Lenticular Extraction, cria-se um lentículo com o Phantom Second e não cria um flap. A gente faz uma incisão na periferia da córnea, da área de onde foi criado o lentículo, e esse lentículo é extraído sem a criação do flap. A Pseudo Small Incision Lenticular Extraction é um passo intermediário entre as duas, porque ainda a gente observa, como em qualquer outra cirurgia, numa fase inicial, dificuldades técnicas. Muitas vezes a separação total do lentículo criado pelo Phantom Second é difícil. Então, fica muitas vezes impossível o médico simplesmente extrair o lentículo através dessa pequena incisão. Então, a ideia da Pseudo Small Incision seria fazer deixar um flap quase que pronto. Esse flap não é levantado, mas caso o cirurgião tenha dificuldade em extrair o lentículo refracional pela incisão que foi criada, ele durante o procedimento, como se fosse uma extracapsular, uma faca de emulsificação que foi convertida numa extracapsular, não deu? Aqui ele acabaria de fazer o flap corneano e levantaria o flap para poder remover o lentículo refracional. Atualmente, os trabalhos que comparam os resultados do Phantom Second Laser com a cirurgia do excimer laser mostram que o Phantom ele consegue preservar melhor a esfericidade corneana. Então, em termos de aberrações de alta ordem, a gente tem resultados melhores com o Phantom do que a gente tem com o excimer. E é claro, o Phantom é uma tecnologia que, assim como na catarata, cada vez mais a utilização do Phantom promete ocupar um espaço cada vez maior, assim a gente observa também nas cirurgias refrativas. As lentes fásicas já estão no mercado há muitos anos e a gente tem uma experiência bastante grande aqui na América do Sul. Dr. Zaldivar na Argentina na década de 90, Dr. Ricardo aqui no Hospital de Olhos também foi um dos pioneiros na utilização da ICL, que é uma lente de câmara posterior. São recursos fantásticos para correção de altas ametropias, não alteram o relevo e a espessura da córnea, são cirurgias reversíveis e que têm apresentado uma evolução surpreendente, uma evolução bastante positiva, hoje em dia ocupando um espaço cada vez maior na correção das altas ametropias. As mais utilizadas aqui no Brasil realmente são a ICL e a Artisan. A Artisan é uma lente de fixação iriana, de câmara anterior, e a ICL é uma lente de câmara posterior, e que a gente já tem uma experiência tanto para correção de hipermetropia. Agora, recentemente no Brasil, chegou a ICL para correção de hipermetropia e astigmatismo. Nós não tínhamos até algum tempo atrás, agora já temos a correção de hipermetropia e astigmatismo também. Bom, os implantes intracorneanos para correção de presbiopia são uma abordagem nova também dessa tecnologia de implante de lentes intraoculares. Nós tivemos a oportunidade, mais ou menos na década de 90, de utilizar aqui no hospital a PermaVision, uma lente, um implante intraocular que foi desenvolvido com o objetivo de corrigir hipermetropia. Naquela ocasião, a correção cirúrgica da hipermetropia com excimer laser ainda não era um procedimento tão preciso, com resultados tão positivos quanto a miopia,
Então, um laboratório americano desenvolveu e agora a gente percebe, a gente, né, vê essa tecnologia voltando agora cada vez mais para a correção da presbiopia, que ainda é uma limitação que nós temos, né, com as outras técnicas disponíveis. Atualmente, nos Estados Unidos, um artigo publicado pelo Jornal de Cardiologia e Cirurgia Refrativa, agora em 2015, estima-se em 140 milhões de pessoas nos Estados Unidos com idade superior a 40 anos de idade, ou seja, presbitas. E projeta-se que no mundo, em 2020, nós teremos cerca de 2,1 bilhões de presbitas, ou seja, é um mercado fantástico e a indústria realmente de olho nesse mercado tem desenvolvido, né, tentado aprimorar a tecnologia para correção de presbiopia. Os implantes intracorneanos para correção de presbiopia, eles utilizam um sistema de monovisão modificada. O que é isso? Na monovisão, realizada com a cirurgia refrativa corneana ou mesmo com a cirurgia de lentes intraoculares, nós sacrificamos a visão de longe de um dos olhos para poder beneficiar a visão de perto. Na monovisão modificada, assim como na monovisão, o olho não dominante recebe um implante que vai melhorar a visão de perto, entretanto, sem prejudicar significativamente a visão de longe. Ou seja, a ideia seria melhorar a visão de perto do olho não dominante, mantendo a visão de longe binocular, coisa que a gente não consegue com a monovisão simples, né? Existem atualmente 3 lentes mais utilizadas no mercado, cada uma delas tem uma característica diferente. Essa câmera ela utiliza a ideia de um furo estenopeico. Então é uma lente pequena que cria uma pupila de 1,6 milímetros, ela mantém uma boa acuidade visual para longe intermediária, mas a acuidade visual de perto dessa lente não é tão boa como a Raindrop, que aumenta a profundidade de foco, ela transformando a córnea numa lente multifocal. A visão de perto da Raindrop é melhor do que a câmera, mas a Raindrop ela prejudica um pouco, ela reduz um pouco a acuidade visual para longe intermediária. A FlexView seria uma outra tecnologia que, ao invés de modificar o relevo corneano ou criar um efeito pinhole, ela altera o índice de refração da córnea, mas os pacientes submetidos a essa tecnologia têm apresentado um prejuízo mais significativo da acuidade visual para longe, o que não é tão problemático, desde que a visão de perto seja beneficiada, porque o outro olho, o olho dominante, é o olho que, né, teoricamente, seria o responsável por privilegiar a visão de longe. Mas são tecnologias que ainda estão em evolução, são lentes muito pequenininhas. A experiência que nós tivemos aqui no hospital, na década de 90, colocando essa lente para correção de hipermetropia, era exatamente a dificuldade de centrar essas lentes na córnea, porque são lentes diminutas, assim, muito pequenas, e muitas vezes a gente, até durante o procedimento cirúrgico, é difícil de ver a lente, tal o tamanho, a transparência desses artefatos. E existe uma outra tecnologia que também é interessante a gente ver como é que a história dá essas voltas. Nós tivemos, há alguns anos atrás, um implante escleral que foi utilizado para correção da presbiopia. A ideia seria tensionar a zônula, aumentando a circunferência da esclera. Aqui no hospital nós chegamos a fazer algumas cirurgias com essa, e a principal complicação era a necrose do segmento anterior, porque corria o risco de obstruir os vasos sanguíneos. Então a tecnologia foi rapidamente abandonada. Agora ela volta com uma tecnologia mais avançada. Aqui mostrando o tamanho do implante. São 4 implantes colocados na esclera, na região límbica, e tem como objetivo aumentar o diâmetro dessa área, deixando a zônula mais tensa, e isso facilitaria a acomodação, permitindo que o paciente presbita conseguisse se comportar assim como no olho mais jovem, com uma zônula mais tensa, alterando ali o formato do cristalino. Igual eu disse anteriormente, isso é só uma pincelada desses procedimentos. Nós teremos a oportunidade agora de, né, em palestras futuras, de entrar em detalhes de cada uma delas, apresentar mais informações, inclusive resultados. Nós convidaríamos aqui especialistas em cada um desses procedimentos para nos dar resultados mais atualizados em termos de complicações, de indicações. E gostaria de agradecer e até a próxima.